ele pensava em agradar a Deus. Davi, ele não queria pecar contra Deus. Davi, quando pecava, ele se arrependia de verdade, ele se humilhava diante de Deus. Davi, ele cometeu 3 pecados. Irmão, mas foi só 3? Não, irmãos. Não foi só 3. Mas os pecados notórios da vida de Davi foram 3. Adultério, morte e numerar o povo de Israel. 3 pecados notórios que desagradaram a Deus. Mas era um homem, irmãos, que quando ele pecava, ele de verdade, ele se arrependia. Ele não tinha prazer em pecar. Então, quando a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele não está falando para o homem em si. Ele está falando para nós, os crentes em Jesus Cristo, que devemos pensar como Deus. Mas pensar como Deus, como assim pensar como Deus? Não é pensar como Deus na sua santidade, mas entender que Deus não quer que pecamos e que vivemos no pecado. E aí a gente diz não para o pecado todo dia. É mais ou menos por aí, para os irmãos entenderem. Então, neste capítulo e versículo de número 14, ele diz assim, porém, agora não subsistirá o teu reino. Estava falando para Saul. Samuel estava falando para Saul. Porém, o teu reino não servirá mais. Tu não ficará mais. Tu não será mais. Aí ele diz assim, porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Que obedecesse. Que andasse segundo a vontade de Deus. E não aquele que faz o que dá na telha, né? Diz assim, não, eu lembrei de fazer, eu vou fazer. Eu lembrei de ir, eu vou. Eu lembrei de falar, eu vou falar. Não, todo homem, toda mulher, segundo o coração de Deus, fala na orientação de Deus. Age quando Deus manda. Ele não age por impulso. Vou falar assim, eu lembrei, eu vou fazer. Eu lembrei, eu vou falar. Me veio fresquinho agora, eu vou falar. Fresquinho de onde? Da própria cabeça. Do próprio entendimento. Aí, às vezes, a gente tem uma ideia de falar alguma coisa, né, irmão Isaías? E, às vezes, fala algo que não veio da parte de Deus. Como algumas profecias ou algumas visões de revelações, que, às vezes, a gente observa para alguém que está bastante abatido, né? Assim, a gente olha assim, vê que está abatido e fala assim, eu vou usar Deus para falar com ele. Aí vai lá e fala. Isso não é ser segundo o coração de Deus. Isso é agir por conta própria. Então diz assim, ó, porém agora não subsistirá o teu reino, já tenho buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Por que ele não era mais um homem que serviria para estar liderando o povo? Porque ele não fazia exatamente o que o Senhor mandava. E quando a gente, irmãos, faz aquilo que a gente quer fazer, aquilo que dá na telha, como eu já disse, irmãos, a gente acaba errando o caminho. Sabe, quando você está em um bom emprego e você recebe uma proposta para ir para outro emprego que aparentemente é melhor, vai ganhar um pouquinho mais. E você simplesmente, pela avareza, você só olha aquela promessa, olha, eu vou receber X a mais. Mas você se esquece quem você é diante de Deus, quem você é como servo, você se esquece quem você é diante da sociedade, e aí você toma a atitude de sair ficando mal diante de uma empresa que te deu oportunidade, esquecendo de falar com Deus sobre as suas necessidades, de melhorar o salário, ou resolver algumas coisas, e sabendo que Deus tudo pode fazer por você. E aí toma atitudes que desagradam a Deus. O obreiro, ou a obreira, ou o homem, ou a mulher, segundo o coração de Deus, não é escolhido pela aparência. Não é escolhido pela aparência.
Se fosse escolhido pela aparência, eu já seria bispo. Engraçadinho. Pode fazer vocês rir, vocês estão muito sérios. É forte, né? Ai, meu Deus do céu. Tem pena de mim, Jesus. Então, o obreiro, segundo ele, não é escolhido pela aparência. Vamos dar uma olhada. Irmãos, nos ajuda, por favor. Vamos dar uma olhadinha no mesmo livro que nós estamos, 1 Samuel 16. O 6 e o 7 diz assim, olha, diz assim, ó. E sucedeu que, entrando ele, isso está falando de Samuel, quando foi ungir a Davi, um rei. Ele assim, e sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. O 7 diz assim, porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o Senhor vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Ele não é escolhido pela aparência. Não é pela aparência, não é por ser bonito, alto, forte. Não, não é. Queridos, olha, escuta bem, quando Deus diz que Ele olha, nós olhamos, Ele joga para nós, nós olhamos pela aparência, pelo exterior, Deus olha pelo coração, olha o coração. Mas por que Deus olha o coração, irmãos? Porque a mudança vem de dentro para fora. Ele é transformado, ele é renovado, ele tinha um coração, sabe, texto que a Bíblia fala, olha, Senhor, cria em mim um coração de carne e tira o coração de pedra, porque quando o coração é de pedra, ele não é de fácil entendimento, ele não muda fácil, ele não é transformado fácil, mas quando ele é o coração de carne, aí vem a mudança de dentro para fora. Ele olha as coisas e tem sentimento. Ele olha a necessidade das pessoas e tem sentimento. Ele quer ajudar, ele quer cuidar, ele quer estar perto, ele se preocupa. É por isso que Deus olhou para ele, olha, eu não olho a aparência, eu olho o coração. O que está em nosso coração para que possamos mudar e através da nossa mudança outras pessoas também serem mudadas. Deus não olha a aparência. Deus olha o coração, um coração bondoso, um coração alegre, um coração voluntário. O Davi tinha um coração voluntário, irmãos. É por isso que Davi falou, eu fui moço e agora sou velho, mas no meu reinado, um justo nunca vai mendigar o pão, eu vou cuidar dele. Lembra daquele menino que ele trouxe lá de Lodebar? Eu imagino aquela passagem, ele no seu palácio, ele fica pensando assim, poxa, será que existe alguém ainda da família de Saul que eu possa fazer o bem? Que eu possa fazer alguma coisa por ele? Por amor a Jonathan? Por respeito a Saul? Sabe, amados? Ele tinha um coração bom. Então Deus olha o teu coração. Deus não olha a tua beleza. Deus não olha porque você canta bem, porque você toca bem, porque você prega bem, porque você é conhecido, nós vamos falar sobre isso. Não, Ele olha o teu coração. Se o teu coração for bom, com certeza Deus olha para o seu coração. Isso, a gente até comentou aqui sobre isso, irmãos, na quarta que o nosso irmão pregou, em relação a estar junto, a ter sentimento uns pelos outros. A gente querer ver os irmãos bem. Isso é muito agradável a Deus. Deus, ele não escolhe o obreiro, ou a obreira, ou o homem, pela sua eloquência, pela capacidade de convencer. E aí, escute aqui, Deus não escolhe o homem pela sua eloquência, pela sua capacidade de convencer as pessoas em conversar com ele. Inclusive, irmãos, tem muitas pessoas que é eloquente e convence as pessoas para o mal e não para o bem.
Então esse não faz parte de um homem segundo o coração de Deus. Porque ele usa a sua inteligência, usa a sua sabedoria, ele usa a sua eloquência para fazer os outros errarem o caminho. Ele não escolhe um obreiro pela sua linhagem. Não. Aí diz assim, eu sou filho do pastor ou neto, então tenho capacidade de cuidar das ovelhas. Tem gente que se apresenta dessa forma. Camarada, porque às vezes é filho do pastor, eu vou até mais longe, é filho do pastor, é genro do pastor, é neto do pastor, é sobrinho do pastor, acha que tem capacidade, acha que pode, mas ele tem experiência. Aí escuta, vamos dar uma olhadinha lá no livro de 2 Timóteo, por favor, sobre o assunto. Ele não escolhe pela linhagem. 2 Timóteo, capítulo de número 2 e 15, diz assim, procura-te, vou ler de novo para os irmãos entenderem que está dentro do tema. Ele não escolhe pela linhagem. Aí diz assim, as pessoas dão a sua desculpa, sou filho do pastor, neto do pastor, tal. Mas ele procura alguém que se preocupa, por alguém que procura apresentar-se a Deus. Vamos lá dar uma olhada? 2 Timóteo, capítulo de número 2. Vamos dar uma olhada na Bíblia, vamos desfolhar a Bíblia aí. Aí diz assim, 2 Timóteo 2,15 diz assim, procura apresentar-te a Deus reprovado. Muito bem. Olha só, então não é pela linhagem, é porque eu sou filho, eu sou neto, sabe? Uma linhagem real. Que lá fora, por exemplo, agora os reis lá da Inglaterra, aí vem primeiro, segundo, terceiro, até a 5ª geração, assume o trono, assume o reinado. Aqui não é, aqui é diferente, irmão, na igreja é diferente, escute. Ele diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus, ou da verdade. Aí só porque eu sou filho de pastor, eu tenho capacidade? Não, aqui ele diz aqui, olha, procura apresentar-te a Deus como obreiro, aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Não é assim não, não é só querer. Eu conheço alguns ministérios, não posso falar porque meus irmãos já sabem que está sendo gravado, mas o camarada foi embora do Brasil e viveu lá fora estudando, e porque foi levado para lá, porque fazia algumas coisas aqui, e o pai envia para lá. O camarada nem crente só filho de crente. Quando volta ao Brasil, assume uma igreja para pastorear, para presidir. Nunca foi um diácono. A Assembleia de Deus, às vezes ela faz algumas coisas que eu até discordo, né? Mas é a base da estrutura. Por exemplo, o senhor foi auxiliar de trabalho? Auxiliar de trabalho. Agora, depois foi diácono. Agora presbítero. Depois de presbítero vem ser evangelista, depois de evangelista ser pastor, mas é um negócio interessante, irmãos. Sabe o que acontece? Está sendo provado para aprender. Então, quando chegar, escute, quando chegar a ser pastor, a ser evangelista, ser presbítero ou diácono, tem que saber as normas da igreja. Saber o que Deus quer da sua vida, como devo sentar, como devo levantar, como devo me comportar na igreja. Me apresentar na igreja como crente. Já viu aquele crente que você olha para ele assim e você diz assim, meu Deus, irmã Ruth, mas esse camarada aí não está parecendo ser aquele crente, né, Luciana? Aí o camarada dá umas gargalhadas altas, espalhafatoso, é isso que dá o nome? Espalhafatoso, né? É assim meio exagerado nas coisas, você olha assim, fala, poxa, não está legal, né? Não estou querendo dizer que a gente não pode rir, gente. Vocês me conhecem, sabem que a gente brinca. A gente pode rir, pode contar piada.
Às vezes eu recebo uns vídeos, é muito engraçado, que é o que me faz rir lá na loja mesmo. Eu não estou fazendo nada, ver um vídeo engraçado e eu acabo rindo. Então eu sou uma pessoa extrovertida, eu brinco sem problema nenhum, mas tem que se comportar. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Se vestir direitinho, obreiro. Deus não quer um obreiro todo enrolado, todo... A gente vê cada obreiro... Deixa para lá, Jesus. Andar com sapato engraxadinho, cabelinho cortadinho, subir a tribuna, honrar as pessoas, ser educado. Obreiro da casa do Senhor, ele precisa se comportar direitinho, seguir os trâmites legais. É assim que funciona. Aí vamos lá, aí diz assim, ó, só para recapitular, procura apresentar-te a Deus aprovado. Isso aqui, irmãos, não está falando diretamente só para o obreiro, está falando para quem é crente. Quer dizer que eu tenho que ser aprovado por Deus. Se eu for aprovado por Deus, eu vou para o céu. E se algum dos membros não for aprovado por Deus, não vai para o céu. Então todos nós precisamos ser aprovados por Deus. Às vezes para assumir a tribuna, para pregar a palavra, para ensinar, às vezes para cantar, para tocar, e às vezes apenas ir para o céu. Eu costumo dizer, irmãos, que tem pessoas dentro da igreja que ele não serve para nada, a não ser para ser salvo. Se você colocar ele para varrer a igreja, ele varre mal feito. Se pedir para ele ficar na portaria, ele não sabe ficar. Se pedir para ele cuidar dos banheiros, ele não sabe cuidar, ele não sabe fazer nada, mas ele serve para morar no céu. Mas aí já faz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra, irmãos, escuta, dentro desse texto, Rodrigo Luciana, que tem outra aqui atrás, eu passei um aperto, viu? Eu fui pregar domingo, fui pregar fora. O pastor falou aí para os irmãos que eu não estava, porque eu fui pregar numa congregação do pastor Paulo Pugliese. Aí na hora que vai cantar para tirar a oferta, aqui não tem oferta, então eu me preparo um pouquinho antes. Eu ligo o tablet, quando eu liguei o tablet, cadê, Rodrigo? Que ele funcionou? Cadê, filho? Gente, eu fiquei da cor dessa cadeira. Porque o esboço está aqui. Está tudo aqui. Ele não ligou. E eu ligava ele aqui e falei, Jesus, por favor, Jesus, está aqui. O que eu vou fazer agora, Jesus? Aí eu já não falei, mas assim, eu falei, Jesus, traz a memória o que eu estudei, o que eu li. Me ajuda, porque senão vai ficar ruim. Aí eu respirei fundo, falei, Jesus, tu está olhando para mim, Jesus? Por favor, Jesus, me ajuda. Aí foi benção. Deus trouxe a memória. Por isso que os irmãos já ouviram o pastor falar aqui, eu vou repetir, que quando você for cantar ou quando você for pregar, você precisa se familiarizar com o tema, com o texto, com os capítulos e versículos. Porque pode acontecer uma pane dessa. Aí hoje, olha o que eu fiz. Aí hoje, quando eu cheguei em casa, aí eu levei o tablet para a loja, fiquei lá o tempo todo estudando. Aí quando cheguei em casa, ele carregadinho, aí olhei, está carregado, mas eu vou tirar a foto da mensagem. Se der ruim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. É assim que funciona, filhos. Aí diz assim ainda, o obreiro segundo o coração de Deus, ele não é escolhido pela cultura. Vamos lá dar uma olhadinha? Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3. Versículo de número 8, diz assim, ó. Vou ler de novo para os irmãos entenderem a palavra e o contexto. Diz assim, ele não é escolhido pela cultura. Aí diz assim, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus,
meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco. Paulo, quando ele conheceu a Cristo, por ser também um homem segundo o coração de Deus, um homem que fazia a vontade de Deus, ele disse que o seu conhecimento, que a sua cultura, que o que ele estudou, o que ele aprendeu, para ele, naquele momento que encontrou o Salvador, o que ele sabia, ele entendia que é como esterco, não serve para nada, porque Deus é muito mais, Deus é poderoso, Deus é santo, eu estou nas mãos de Deus. Eu entendo Davi falando, Paulo falando dessa forma. Aí diz assim, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então, homem segundo o coração de Deus não é pela cultura, mas é pela facilidade de reconhecer que Deus é muito mais, que Deus é superior, que Jesus Cristo morreu na cruz. Espera aí, irmãos, não é possível que eu, sabendo que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, pelas minhas transgressões, eu queira subir à tribuna e queira ser melhor do que Deus, queira ser melhor do que vocês. Aonde que eu sou, ou um dia serei melhor do que vocês? Nunca. Nunca serei. Agora a gente faz aquilo que o Senhor mandou. A gente cumpre com o nosso dever. Aqui nós temos irmãs e irmãos aqui que louvam muito bem, mas talvez se convidar para pregar a palavra, talvez não consiga. Aí você fala o seguinte, você me convida para cantar, Luciana, me bota aí no ministério de louvor, faz favor, até rimou, para ver se vai dar certo. Aí elas vão ficar olhando para mim assim, cala a boca, cara. Pelo amor de Deus, faz a quinta voz, né? Filhos, cada um na sua. Então não é pela cultura, não é pela cultura, e sim, ele tem um bom coração. Aí, como eu li lá no início, ele olha para o coração. Quando ele olha para o coração, ele vê que aquela pessoa tem capacidade de assumir posições, ele vê que aquela pessoa tem condições de assumir qualquer cargo, ou alguns, né? Nem todo mundo está apto para assumir todas as posições. Eu louvo ao meu Senhor, irmãos, porque Deus ele me deu capacidade de liderar e ser liderado. Ele me deu capacidade para liderar e ser liderado. E se é uma coisa que eu não quero, é liderar. Não quero. Estou nem um pouquinho de vontade de liderar. Nem um pouquinho de vontade, Isaías. Tenho vontade de liderar? Ninguém e nada. Eu quero estar sendo liderado. É isso, eu aprendo, eu cresço. É assim que funciona. O obreiro segundo o coração de Deus, ele não é escolhido por causa do dízimo. O obreiro segundo o coração de Deus não é escolhido pelo dízimo. Vamos ler. Lucas 21. Lucas 21, capítulo 21, versículo de número 1. E olhando ele, viu Lucas 21. E olhando ele, viu os ricos lançarem sua oferta na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas, e disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos estes. 2 moedinhas. Eu vou repetir. O homem ou a mulher não é escolhido pelo dízimo. Aí diz assim, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos eles. E disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva.
2 moedinhas. É assim os dias atuais? Quem tem valor hoje? Fala para mim. É quem dá 2 moedas, 2 centavos. Vamos falar, 2 centavos. Ainda existe moeda de 1 centavo? Perdida. Até de 5 centavos, perdida. 2 moedas, irmãos, 2 centavos. Ó, escuta, e Deus olhou para ela e deu, ó, detalhe, 2 moedas e deu tudo que tinha. Mas hoje não, hoje o valor é quem dá muito. Convida um camarada, escuta, convida um camarada que se conhece, que é conhecido da mídia, para pregar na igreja. E coloca ele, e quando parar um chevette velho na porta da igreja, e vê ele sair do chevette velho, aí vai olhar assim, ó, tá falido. Será que ainda prega desse jeito, andando no chevette velho? Será que ainda tem alguma coisa? Porque as pessoas olham pela aparência, irmãos. Olha pela aparência. Mas Cristo olha para o coração. É por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era humilde, ele era simples, ele tinha sentimento pelas vidas. Filhos, e nós não somos diferentes, nós só não somos reis, mas nós somos príncipes sentados em meio aos outros que são grandes. Estamos sentados, somos homens e mulheres de Deus. Aí eu imagino, engraçado, irmãos, que aqui Jesus Cristo estava olhando. Irmão Isaías, Jesus Cristo estava olhando o momento do ofertório. Ele estava olhando. Já viu quando você está na igreja que você senta perto de alguém importante, que aí você fica com vontade de olhar quanto ele vai botar de oferta? Você dá aquela coceirinha, parece que o pescoço puxa assim para você olhar, para ver quanto ele vai botar de oferta. Jesus Cristo estava olhando, mas ele estava olhando para dar valor a quem de verdade tinha valor, que eram as 2 moedas. Jesus Cristo não está interessado no teu dinheiro, escute. Jesus Cristo não está interessado em teu dinheiro. Jesus Cristo não está interessado em 20% do teu salário, não está interessado. Ele está interessado que você seja crente em Jesus Cristo e você cumpra com a palavra de Deus. Está interessado nisso. É assim que funciona. Ele está interessado em olhar para quem anda com Deus, quem está com Deus, quem pensa como Deus. Obedecer é melhor que sacrificar. Um homem, segundo o coração de Deus, ele não é conhecido pelos seus relacionamentos, irmãos. Sabe aquela pessoa que conhece muita gente? Eu conheço fulano, eu conheço ciclano, eu conheço isso. Não, pode deixar que eu tenho conhecimento lá dentro. Pode deixar que a gente passa direto. A gente fura a fila, já não é mais segundo o coração de Deus. Furou a fila, já está fora de ser homem segundo o coração de Deus. Não é assim que funciona. Homem segundo o coração de Deus, ele é paciente, ele espera a sua vez, espera ser chamado, não usa o seu conhecimento para ser melhor do que ninguém, para avançar, para estar lá na frente. Eu corri aqui que eu nem comecei ainda. Obreiro segundo o coração de Deus, ama o Senhor mais que todas as coisas. Obreiro, crente, segundo o coração de Deus, ele ama o Senhor mais que todas as coisas, mais que a própria família. Vamos dar uma olhada se está certo isso, Mateus 10:37. Mateus 10:37. Diz assim, ó. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim,
vai morar no céu. Amém, irmãos? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E o que tem de crente, irmãos, pai e mãe, amando mais os filhos do que a Deus, não é brincadeira. Se existisse um censo sobre isso e tivesse relatos, aí aconteceria o relato. Fulano, se mexer com seu filho, mexe não. Se mexer com meu filho, eu viro uma tigresa, eu viro um tigre, eu viro uma onça, eu corto os pedaços. Deixa de ser crente. Eu me lembro quando meu filho Moisés, ele, com uns 3 anos, ou 4 anos, né, foi para a escola. 4 anos foi para a escola. Aí eu cheguei, sentei com ela e conversei. Amor, lá na escola vão bater nele. Lá na escola vão jogar ele no chão. Lá na escola vai dar tapa para lá e tapa para cá. Mantenha a sua postura, porque isso é briga de criança. Não arrume problema com o pai de ninguém, porque são criança. Você arruma problema hoje e amanhã eles estão lá abraçados e você brigada como crente. Crente segundo o coração de Deus, ele ama a Deus mais do que todas as coisas, inclusive mais que a família. Mas não é para abandonar a família para viver na igreja, não. Não é isso. A Bíblia não fala sobre isso. É você saber ser justo. É você saber, como você é homem ou mulher, segundo o coração de Deus, é você saber administrar. É você saber corrigir. É você dar razão a quem tem razão. É você, simplesmente você, por exemplo, meu filho não quer ir para a igreja. Não quer, eu vou para a igreja. Mas não, tem pais que não vêm para a igreja porque os filhos não querem. Mais que as riquezas. Homem, mulher, crente, segundo o coração de Deus, ama a Deus mais que a riqueza. Vamos dar uma olhadinha em Lucas. Capítulo de número 12. Lucas 12, 25 e 26, que diz assim, E qual de vós, sendo solícito, perdão, irmãos, é Lucas 12, 19, 20 e 21. Diz assim, E direi à minha alma, de novo, ele ama Deus mais do que a própria riqueza, tá? Aí diz assim, e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. O 20 diz assim, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aleluias. Vou ler de novo para os irmãos entenderem aqui. Ele ama a Deus até mais do que as riquezas, que está onde nós acabamos de ler. Lucas 12, 19, 20 e 21. O camarada, até os irmãos já ouviram o pastor comentar sobre esse camarada aqui. O camarada olhou, ele não tinha nem pessoas do lado dele, nem amigos. Não tinha para quem conversar, ele olhou e disse para si mesmo, tenho muitos bens, sou rico e de nada tenho falta.
Porque ele ama a riqueza mais do que a Deus. Ele ama ele mesmo mais do que a Deus. Ele ama tudo mais do que a Deus. Aí ele tem a resposta: louco, esta noite eu poderia perguntar aqui, quem tem certeza de que vai estar amanhã às 6 horas orando? Quem tem certeza? Eu vou perguntar, quem tem certeza que vai estar amanhã orando aqui? 6 horas da manhã. Quem tem certeza? Ninguém, irmãos. Mas vai ter oração, tá, irmãos? Vai ter oração, tá? Esqueça disso não. 6 horas da manhã estaremos aqui em nome de Jesus. Então quem não morreu hoje... Boa, Rogério. Muito bom, Rogério, muito bom. Bem lembrado. Não mexe comigo não, Rogério. Então quem não morreu hoje, amanhã às 6 horas, oração, tá, irmão? Ai, meu Deus do céu. Então, irmãos, a gente tem muitos projetos, tem gente que tem tanto projeto que você não tem noção. Crente segundo o coração de Deus. Como ele ama a Deus mais do que todas as coisas, mais que a si mesmo. Mais que a si mesmo. João 12. 25 e 26, vamos dar uma olhadinha? João 12, 25 e 26. Nos diz assim, ó. Porque ele ama a Deus mais do que tudo. Aí diz assim, ó. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Por isso que ele diz, ó. O obreiro segundo o coração de Deus ama a Deus mais do que a sua própria vida. Aí diz assim, ó, 12, 25, diz o seguinte: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Quem não agradar a si mesmo, por amor a Deus, agrada a Deus e terá vida eterna. E o que é negar a si mesmo? Deixar de amar-se a ponto de negar a si mesmo é porque tem temor de Deus e quer agradar a Deus, porque é homem ou mulher segundo o coração de Deus. Aí ele sente isso aqui, ó. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. E o que é aborrecer a vida neste mundo? É não pecar contra Deus. É dizer não para o pecado todos os dias. É dizer não para o pecado todos os dias. Porque a gente tem vontade, irmãos, sabe? Quem faz dieta aqui? Quem faz dieta? Quem faz dieta? Começou hoje. Não é um tipo de aborrecimento? Porque deixa de saciar-se com aquilo que tem vontade. É igual o pecado, irmãos. Todo mundo quer pecar, é natural. Todo mundo tem desejo pelo pecado, mas por amor a Deus, ele suporta o pecado. Por amor à balança. Por amor à balança. Aí deixa-se de comer a pizza no final da semana, a feijoada, o mocotó, e aí sucessivamente. Por amor à balança. Não vou engordar não para não quebrar a balança. Ai, meu Deus. O 26 diz assim: se alguém me serve... O 26 diz assim: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver... Ó, irmãos, coisa interessante. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aleluias. Se alguém me servir, o que é servir a Deus? Irmãos, é obedecer. É negar a si mesmo, por amor a Deus. E ele diz, e isso aqui é a palavra de Jesus. Jesus está dizendo, ó, se alguém obedecer, o meu Pai o honrará.
Aleluias. Crente, segundo o coração de Deus, ele ama a Deus mais que a própria vida. Ele ama a Deus mais que a própria vida. Atos 20, versículo 24. Vamos dar uma olhadinha, irmãos? Às vezes a gente até erra, porque às vezes a gente tem que escrever e depois rebuscar tudo, que às vezes a gente erra um capítulo e um versículo, sabia? Aí diz assim, Atos 20, 24 diz assim, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Portanto, a minha vida não tem valor, não tem sentido. Obreiro, crente segundo o coração de Deus, ele tem a própria vida que não tem preço, não é preciosa a vida dele, quanto é servir a Deus. Aí ele diz assim, vou ler de novo, para ficar bem claro. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, Paulo falando, eu não tenho a vida por preciosa. Para mim, servir a Deus é muito melhor, por testemunho. Então, quando o crente descobre que é crente, quer ver uma coisa, irmãos? No início eu falei que Davi teve 3 pecados notórios, em destaque, que foi adulterar e cometer e matar um camarada. Como é que dá o nome disso? Homicídio. Obrigado. Minha esposa. Me ajudando aí. Cometeu um homicídio. Adulterou, cometeu um homicídio e numerou o povo de Israel. Aquilo foi um estalo. Deu estalo. Meu Deus, eu cometi 3 pecados em destaque que na minha geração, depois da minha geração, a segunda geração, terceira geração, quarta geração, até os confins da terra ou até o final do mundo, todos vão falar do meu pecado. Aqui, nós hoje, aqui, Aqui. Falando do pecado de Davi, estalo para descobrir, eu preciso ser um homem segundo o coração de Deus e dizer não para o pecado. Depois disso, já tem outra história de Davi que adulterou? Que cometeu um homicídio? Ou que numerou o povo? Não, gatilho! Para aprender que ser um homem segundo o coração de Deus tem que dizer não para o pecado todo dia. Aleluias. Ele tem prazer na casa do Senhor. Crente segundo o coração de Deus tem prazer na casa do Senhor. Outra característica muito forte de Davi é o seu prazer na casa do Senhor. O lugar mais feliz do mundo para Davi era a casa de Deus. Disse Davi no Salmos 27, 4. Vamos dar uma olhadinha? Salmos 27, 4. Salmos 27, 4 diz assim, Uma coisa é pedir ao Senhor. Aleluias. Oh, aleluias. Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. É aqui que se aprende, irmãos. É aqui que sente a presença de Deus. É aqui que sentimos a necessidade de agradar a Deus.
É aqui que sentimos a necessidade de adorar a Deus. É aqui que sentimos a necessidade de termos um coração segundo o coração de Deus. É aqui, na casa do Senhor. Como diz o pastor Moisés, a igreja é sempre o melhor lugar de se viver. Quando a gente sai, dá um pé fora da igreja, é uma desgraceira na nossa vida. É uma desgraceira. Volta o velho homem, coração de pedra, que aí leva a vida a falar dos outros. Volta para os bares, volta para o mundo, volta para a transgressão. Fora da igreja, irmãos, é a pior coisa que um crente pode fazer, é sair da igreja. Como diz o pastor Moisés com muita propriedade, se não quiser mais congregar aqui, procure outra igreja, mas não saia do caminho do Senhor. E isso é uma palavra de inteligência, é uma palavra de alguém que não quer você para ele, mas quer você para Deus. O pastor, que é um pastor segundo o coração de Deus, ele não cuida das ovelhas para ele cuida das ovelhas para Deus. Aí o salmista diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Eu vou buscar, eu vou lutar, eu vou batalhar para que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Mas, irmão Antônio, como é que é isso? É morar na igreja? Claro que não. Claro que não. Você na tua casa, escuta, você no seu trabalho, você na sua casa, você dentro do ônibus, você está na casa de Deus, porque você é um homem segundo o coração de Deus, você pensa com o coração de Deus. Aonde você estiver, você é crente, aonde você estiver, você é santo, aonde você estiver, você é separado, aonde você estiver, você fala a verdade, aonde você estiver, você está preparado para uma boa palavra da parte de Deus. Não é morar dentro da igreja, até mesmo porque não caberia. Ele prioriza as riquezas eternas. Eu não tenho mais tempo, mas a gente vai dar uma lida, só uma lida, tá? O homem, segundo o coração de Deus, ele prioriza as riquezas eternas. Quando Davi pecou contra o Senhor e escreveu os Salmos de número 51, ele deixou isso bem claro ao dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me um espírito voluntário. Escuta. Ele aqui no 27:4, ele pediu para que o Senhor o abençoasse, que ele vivesse na sua casa. Foi ou não foi? O que aconteceu quando ele saiu da igreja? Adulterou, matou e numerou o povo. Aí agora ele diz aqui, cria em mim, ó Deus, um coração puro e reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário para te adorar. Filhos, isso está escrito em Salmos de número 51, versos... Aí agora é versos. Versos 10 e 12. Olha que coisa linda. Observe o que Davi pediu. Aí diz assim: ora, Davi não pediu que o Senhor lhe preservasse o reino, o trono, a fama, o prestígio, as riquezas, as mulheres, as concubinas, os filhos, o exército, mas sua preocupação era de não sair da presença de Deus. Aleluias!
Ele não pediu a riqueza, ele pediu para que o Senhor tornasse a dar a ele a alegria da salvação, ou seja, de viver na casa dele todos os dias. Um homem, um crente, uma mulher segundo o coração de Deus, o Senhor anda com ele, o Senhor é com ele. A última característica, eu coloquei aqui a última, mas não é, tem muito mais. Imagina, se eu fosse falar de todas as características, seria um mês, né? E a última característica de Davi, o homem segundo o coração de Deus, e talvez a mais importante, é que o Senhor era com Davi por onde quer que ele andasse. Portanto, Salmos 23, versos de número 4, diz assim: porque tu estás comigo. Oh, aleluias. Um homem segundo o coração de Deus, irmãos. A mulher segundo o coração de Deus, o crente segundo o coração de Deus, nunca está sozinho, nunca anda sozinho, nunca pensa sozinho, nunca age sozinho, nunca faz sozinho. Ele sempre pede orientação de Deus. Os grandes homens de Deus iam à batalha, iam à guerra sem pedir a Deus orientação? Não iam. E todos que foram, quebraram a cara. Quando Gideão foi à guerra, ele queria ir com todos os homens. Com todos os homens. Com todo o seu exército. Mas Deus falou para ele, tu só vai com 300. Pensa num camarada aflito. Peraí, com 300, camarada, o pessoal lá tem muitos. Mas eu sou contigo. Porque eu ando contigo. Porque eu te guardo. Porque tu não terás que pelejar sozinho. Eu vou pelejar por ti. Filhos, o Senhor é que peleja por vocês. O Senhor é que peleja por nós. O Senhor é que abre a porta. O Senhor é quem nos guia. O Senhor é quem nos protege. O Senhor é quem nos abençoa. É Ele, estamos na mão dEle. Seja homem de Deus, mulher de Deus. Seja crente em Jesus Cristo e nunca volte atrás. Às vezes você se aborrece porque você não gostou de alguma coisa na igreja. Eu vou sair dessa igreja. Cuidado para onde você vai. Pula. Rodopiar, falar em mistério, não edifica a sua vida, não. A palavra edifica, a palavra transforma, a palavra renova. Falar em mistério, diz a Bíblia, que é um negócio entre você e Deus. E isso é bom, é gostoso, é agradável. Não se deixa levar por conselhos de outros, não. Deixa Deus ser o teu conselheiro. Deixa Deus te orientar. Quando Deus te orientar, aí você vai bem. Mas se for sem a orientação de Deus, tudo vai mal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor te dê paz. E que você possa entender o que é ser segundo o coração de Deus. Nós, amanhã, 6 horas, como falamos, temos a oração aqui.